Olá, mundo condominial. Meu nome é Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E se você já se pegou em dúvida alguma vez sobre comprar imóvel, alugar imóvel, se vale a pena comprar, se não vale, você está na mesma situação que eu. Então, trouxemos uma pessoa aqui para poder... Especialista para poder tirar essas dúvidas. E também, se não puder tirar, é só depois você entrar na descrição do vídeo, falar com ele, que ele consegue te ajudar também. Estamos aqui hoje com o Marco Freitas, diretor de imóveis da Nove Imobiliária, corretor, administradora Nove. Isso. Bem-vindo, Marco. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Wesley. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Nada, que isso. É uma honra estar aqui, falar com vocês. A gente te trouxe aqui para tirar dúvida, cara. Você não precisa mesmo assim, eu tô lisonjeado, né? Obrigado. E de antemão... E o pai e mãe deram educação também, né? Ah, é verdade. E de antemão, daqui em diante, não chamo mais Marco Freitas. Chama de quê? Marquinhos. Ah, Marquinhos? Marquinhos. É mais fácil. Mais fácil. Eu vou tentar segurar Marco até o final. Porque eu não chamo de consigo Marquinhos. falar. Até o final eu chamo de Marquinhos, mas vamos lá. Primeiro eu quero te falar que eu considero o que você faz uma coisa de extrema importância para o ser humano como um todo. Porque todo ser humano, ele sonha um dia ter seu imóvel, ele sonha um dia ter sua casa. É uma luta muito grande. Cada dia que passa é maior essa luta. Os imóveis aumentam o preço, o salário não ajuda, né? A situação econômica do país é difícil, a taxa de habitação do país, né? Taxa de moradia, tudo isso. E ter pessoas como você que possam esclarecer essas dúvidas, normalmente é muito importante quando vem de pessoas idôneas como você. Tá bom? Então eu quero começar perguntando o seguinte. Hoje, o que você considera que como está o déficit habitacional? O que você acha como que tá a dificuldade das pessoas de adquirir seu imóvel? Como tá difícil? Como não tá? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, bacana. Vamos lá. Tu fez algumas perguntas aí que tem desdobramentos. Mas... Eu vou tentar seguir uma linha aqui de raciocínio para tentar conduzir. Claro. Né? Primeiro, assim, se a gente for analisar a realidade do país hoje, né? Não só Rio de Janeiro, a gente tem um déficit habitacional absurdo. Então, a gente teria que ter muitas construções para que a gente conseguisse saldar isso. Então, para quem quer operar e quem trabalha no mercado imobiliário, isso é uma oportunidade diante desse cenário. Perfeito. Né? Então, se a gente for avaliar hoje o Brasil como um todo, em qualquer região, lógico, aí vamos considerar segurança, várias questões, mas hoje a realidade do Brasil é que o Brasil precisa de muitos imóveis para conseguir sanar esse déficit habitacional, tá? Aí a gente vai para a segunda linha de raciocínio, que é a questão da dificuldade, cada vez mais difícil com a relação compra de imóvel. Também, quem não pode comprar imóvel acaba optando pela locação do imóvel, né? Mas, de fato, a gente vê, né, que é uma perda de dinheiro e uma taxa de juros altíssima. Hoje em dia, né, se a gente entender que, atualmente, 90% das compras de imóvel ela vem oriunda de financiamento bancário, hoje a taxa de juros é algo que trava, né? Não só pela questão financeira do pretendente à compra, mas também porque realmente fica muito puxado as parcelas e tudo mais. E aí sobra como alternativa a moradia por locação. Né? Então, a gente teve também, se a gente for analisar nos últimos 10 anos, a gente teve um crescimento bem considerável a nível nacional com relação às moradias por locação de imóvel. Né? Que interessante, 10%? Era 18% e agora a gente chegou a 24%. Né? Caramba, foi aumentando consistentemente esse percentual. Caramba. E isso daí, assim, nos últimos anos, né? Mas a taxa de locação foi aumentando e é de pessoas adquirentes de imóvel foi diminuindo? Quer dizer, as pessoas foram diminuindo a compra e aumentando a locação? Na verdade, assim, esses dados mais precisos eu não consigo. O que eu tenho de fato, o que a gente consegue ter de estudo pelas associações, pelo sindicato, a gente consegue identificar essa ascendência da locação, dessa modalidade, né? Sim, de locação. E aí é óbvio, isso daí é pelos fatores econômicos, como você citou, acaba que tu tem uma alternativa que é a locação. Então, hoje tem esse cenário
E a gente ainda tem um ambiente assim muito propício a esse crescimento, né? Porque tu tem déficit habitacional, você, em países mais desenvolvidos, você tem uma taxa que chega a 35%, 45% da habitação é feita através de locação de imóveis, né? Por quê? Olha, eu não sei especificar os motivos do porquê nesses países a gente tem uma área, essa atividade de locação tão alta, né? Provavelmente, as taxas de juros de lá tem modelos de family office que adquirem muitos imóveis. Então, eu acho que assim, são economias mais maduras, em que também existe todo um aspecto social de educação, em que as pessoas, às vezes, optam por isso, né? Mas a gente entende que a gente ainda tem um cenário aqui de crescimento com relação a essa modalidade de locação de imóveis. E é óbvio, a construção de imóveis, que a gente ainda vai ter muitos imóveis aí para colocar no nosso cotidiano, pelo que se apresenta aí de cenário, né? Quando a gente conversa sobre esse tipo de modalidade de locação, paira sempre aquela dúvida que eu acho que todo mundo de casa também tem, né, Marcelo? Sim. Que é uma dúvida sobre, eu tenho um capital, a gente até vai dividir isso em outras formas, Sim. mas eu tenho um capital guardado para comprar um imóvel. Tá. Vale a pena comprar este imóvel ou vale a pena procurar uma corretagem correta, uma empresa como a Master Capital, que está sendo anunciada agora na nossa tela, e buscar um caminho de investir esse dinheiro para pagar uma locação e aquilo dali é mais vantajoso? Ou você fala assim, não é, sempre comprar o imóvel ainda é mais vantagem do que alugar? Deixa eu só complementar. E também falando também da parte de consórcios, né? Porque, de repente, se o cara também tem esse recurso, ele está morando hoje, de repente, aluguel. De repente, vale a pena ele ficar um tempo maior no aluguel e pegar esse recurso e pegar um consórcio e utilizar esse recurso para um lance? Eu acredito que consórcio vai ser mais difícil da gente falar, porque tem que entender também sobre o lance que ele vai ter que dar, né? Sim. E aí a pessoa vai ter que ter o lance ou não tem que ter o lance. Primeiro, eu queria saber, eu acho que é legal você responder o que ele falou, mas primeiro, você acha que ainda vale a pena comprar ou dependendo se você tiver o capital, vale a pena alugar? Não, então, vamos lá. Se eu já tenho o capital Sim, hoje, sim. a minha opção seria não comprar. Hoje. Estou falando no cenário atual econômico. Legal. Tá? Por que não comprar? Porque, em detrimento do que você tem de retorno de rentabilidade pela taxa Selic e tudo mais, você normalmente vai conseguir ocupar um imóvel em condições muito boas, né? E talvez sobre dinheiro, né? Entendi. Porque se você tiver já. Agora, tem uma outra perspectiva. Você também com dinheiro na mão, você consegue oportunidades, né? E aí as oportunidades que podem surgir de acordo com... você tinha perguntado se você recomendaria ter profissionais para fazer essa curadoria. Isso daí, para mim, é imprescindível. Você ter pessoas do mercado, que conheçam o mercado e que hoje em dia, tem profissionais específicos que vão trabalhar literalmente para te ajudar a comprar aquela galinha morta que a gente chama. Sim. Ou, enfim, oportunidades que a gente sabe que a médio, longo prazo vão te trazer uma valorização patrimonial que justifique, né, você hoje pegar aquele dinheiro e colocar aqui. O ponto é, o que você tem de expectativa para o futuro, onde você quer morar, porque né, hoje em dia a gente tem tantos fatores em que vão rodear e vão... Às vezes o dinheiro que você tem dá para pagar um aluguel, mas não onde você quer morar. Exato. Às vezes dá para comprar, mas não onde você quer. E assim, Wesley, a gente vai vendo, assim, cada história para cada cliente, né, que você tem que modular, tem que entender a necessidade do cliente para que você consiga levar o conhecimento que você tem para ele entender qual vai ser a diretriz que ele vai tomar. Muito perspicaz isso que você quis dizer. Entendeu? Cada perfil é um perfil, né? Exato. Tem gente que realmente é melhor comprar, mesmo sendo mais vantajoso financeiramente, mas ele ter o imóvel na mão para ele se sente melhor, se sente mais seguro. E tem o conforto, e aí são valores que eu acho que são inegociáveis, porque quando você traz para mim uma perspectiva só financeira, olha, financeiramente é fácil da gente analisar de repente, não tem muita dificuldade. Agora, quando você vai no aspecto emocional, de conforto, de você querer formar tua família naquela região, cara, quanto vale isso? Quanto vale você pegar teu imóvel ou um imóvel num local onde você gostaria, ou que você sempre almejou morar, em que às vezes
tá até fora do mercado, tá mais caro, sei lá, pode acontecer N situações, Sim. mas que para você é tão aquilo vai te alimentar de tal maneira em que você vai assumir essa obrigação. É verdade. Porque aquilo ali... Então, são perspectivas que a gente vai ter que sempre analisar muito de acordo com cada cliente. E esse cuidado que eu acho que o profissional que está à frente disso, ele tem que tentar extrair o máximo. Porque não necessariamente o cliente sabe, ele às vezes ele tem uma perspectiva na cabeça, e quando você vai levando algumas informações, a tomada de decisão dele fica mais clara. E aí ajuda em construir a estratégia dele para... Quando a gente fala em comprar imóvel, uma coisa é comprar imóvel para você morar. Concorda comigo? Sim. Tu tem uma perspectiva Outra pra completamente investir, né? diferente. Aí eu vou dar um exemplo rápido aqui, por exemplo. Marco, eu tô com dinheiro aqui e hoje eu tô com uma taxa de juros altíssima, em que rende um dinheiro muito bom, mas eu ouvi falar que, tem alguns imóveis, tem algumas regiões do Rio que a gente acredita que vai ter uma valorização. O que está muito em voga agora é o centro do Rio. Tá. Vou dar um exemplo aqui, Porto Maravilha, essas coisas. Cara, aquilo ali, em tese, todo mundo está acreditando muito. Óbvio que tem pessoas que ainda relutam. Eu, particularmente, eu também acredito. Eu acho que ali vai ser o bairro com maior potencial de valorização nos próximos anos, pelas características do bairro. Que interessante. O centro do Rio, enfim, é um bairro super estruturado. Então você acredita na revitalização do centro do Rio? Muito. Acredito muito. Pô, sou carioca, né? Mas não você tem que acredita acreditar vai- nisso. mas você Eu tenho que acredita acreditar no Rio, senão... Mas você acredita que depois da descentralização do centro do Rio, como aconteceu, Aham. o centro do Rio se descentralizou. Sim, sim. Hoje em dia as pessoas saíram ali do centro para poder abrir suas sedes, seus negócios mais próximo das suas casas em outros bairros. Eu Você acho acha que vai voltar? na verdade, então, eu acho que o movimento é outro, tá? O que você está o que você tá colocando as pessoas não saíram do centro para ir trabalhar mais próximo. Pelo contrário, acabaram os empregos das pessoas no centro. Tudo bem, não Tá. falando do empresário em si. O empresário em si decidiu abrir... Eu moro na Barra, Perfeito. eu decidi abrir meu escritório na Barra porque eu ia pro centro, era mó dor de cabeça, agora eu posso ficar aqui. Perfeito. O teu caso é esse. Perfeito. Agora, você não tinha moradias residenciais no centro. Próximo. Essa é a questão. Sim. Essa é a questão. Então, quando você tem um bairro que é praticamente exclusivamente comercial, né? Não é totalmente comercial, mas ele é praticamente exclusivamente comercial. E você tem qualquer problema econômico do Estado em que você tire essas empresas, os empresários daqui, ou não fomente, é normal que aquele bairro sucumba, né? Ele começa a perder tração. Por quê? Sim. Porque vira um bairro em que você só tem utilização dele durante aquele período do expediente de trabalho. Certo, Né? certo. E aí, quando você analisa o Rio de Janeiro como um todo, né? A Zona Sul em si, você praticamente não tem mais para onde crescer. Concorda comigo? Concordo. Não tem muito para onde crescer. Concordo. Quando você vai para A não ser que façam ilhas dentro do mar, igual Dubai, assim, né? Quando você vai para Barra da Tijuca, Zona Oeste, a Barra da Tijuca também já está Saturando. Exatamente. Ainda já tem mais áreas que ainda tem dá mais pra áreas, mas- crescer, mas tá Exato. saturando. Aí agora a gente vai vendo que vai ganhando cada vez mais força para Guaratiba, Isso, aquelas isso. regiões, né? E a tendência é que vai um pouco mais para lá. Mas se você analisar para o estado, não é mais fácil você ir para um bairro em que hoje você tem possibilidade, você já tem toda a infraestrutura e traz o Rio de Janeiro, traz dentro do Rio de Janeiro o local centro da cidade como ambiente para você morar. Imagina o centro da cidade hoje, um local que você tem cultura, você tem lazer, você tem tudo ali. O problema hoje é que você tem uma questão de segurança pública ali, né? Que tá todo mundo, mas pô, eu tenho medo de ficar no centro. Tá bom, mas quando você começa a botar moradia ali, começa a ter... vai começar a abrir restaurantes, já tem alguns restaurantes, mas vai ter restaurantes, bares, você tem supermercados, então você começa a dar uma dinâmica para aquela região, e além disso é bonito, muito bonito. Sim. O centro da cidade é um local lindo, cara. Mas eu quero ser polêmico, cara. Não, mas o importante é esse. Eu Aí, não consigo acreditar. Só pra eu fechar aqui, Tá, mas eu quero- só pra eu fechar, assim. Mas não gostaria de fechar esse assunto, não. Não é fechar, não. Só pra eu como a gente tá falando Concluir o seu sobre tema. a relação de investimento de imóvel. Pô, Marco, será que vale a pena eu investir no centro da cidade, num apartamento no centro da cidade? Aí já não seria mais pra moradia. Mas se fosse pra moradia, se você fosse solteiro ou você começando tua vida. Imagina, você mora, sei lá, você mora na Zona Norte ou você mora na periferia do Rio de Janeiro, tá?
em que você tem a oportunidade, de repente, de pagar um pouquinho mais num lançamento no centro da cidade, em que você está próximo de tudo, em que você tem vários modais de transporte, em que você tem, enfim, uma gama de ofertas próxima à praia, isso tudo. Cara, você preferiria, você está começando a tua vida, você preferiria morar lá mais longe, em que você tem uma condição habitacional pior do que o centro, ou ir para o centro? Você tá perguntando pra pessoa errada, porque você falou assim, esse é o seu caso. Não, eu sou morador de Campo Grande. Mas até Campo Grande. Eu sou morador... E, cara, vou te falar, eu não saio de Campo Grande. É mesmo? Mas essa é a peculiaridade que é maneira, né, cara? Eu não saio de Campo Grande, sabe? Porque eu sei que é distante de algumas coisas, eu sei que fica um pouco mais complexo a contramão de algumas coisas, mas não é nem porque eu fui nascido e criado em Campo Grande, mas porque ainda me passa, onde eu moro, a região que eu moro de Campo Grande, ainda me traz uma paz, uma tranquilidade que no Rio de Janeiro tá se esgotando. Sim. E assim, eu ainda prefiro me deslocar de onde eu tô pra Barra da Tijuca ou da onde eu tô pra Zona Sul quando eu preciso e saber que eu vou voltar pra um ambiente que eu considero seguro e tranquilo, que é ali onde que eu tô. Perfeito. Então assim, eu acho que como você disse antes, cada um tem sua particularidade, sua peculiaridade e seu ponto de vista sobre aquele tema. Por exemplo, quando você diz que o centro do Rio, ele vai ser povoado por causa desses imóveis imobiliários, esses imóveis residenciais e tal, eu acho muito interessante e eu acho que é uma dinâmica muito boa. Isso. Mas você tem que lembrar também que quem é o empresário que estava lá no centro do Rio abrindo o seu negócio, ele, depois da pandemia, ele pensa um pouco mais na qualidade de vida dele, não de evitar deslocamento muito distante. E aí, quando é um morador da Barra, por exemplo, ou do Recreio, ou da Zona Sul nem tanto, porque ele está muito perto do centro, mas o da Barra e do Recreio, da Jacarepaguá, ele não quer mais pegar aquele trânsito de horas e horas e horas até chegar no centro. Então eu acho... não, calma aí, eu vou chegar lá. Discordo. Não, mas eu tô entendendo a raciocínio. Eu acho que ele não vai abrir mais a empresa dele lá. E aí vai ter as habitações residenciais, mas não vai voltar a proliferar os empregos que tinham. É o meu ponto de vista que, assim, vai ter pessoas, mas vai diminuir a quantidade disso. Então, mas depende muito. Porque o que acontece? Me fala um bairro hoje do Rio de Janeiro que tenha tantos meios de transporte como o centro da cidade. Você tem ônibus, você tem metrô, você tem BRT. Sim. Hoje, com esses túneis que fizeram no Porto, ali, o pessoal do Porto Maravilha, a gente está falando de um projeto que o prefeito já tem feito um projeto de revitalização há alguns anos. A gente tem alguns prédios que são centrais, né? Como foi o meu primeiro emprego foi dentro da Caixa Econômica Federal, dentro da Caixa Econômica da Almirante Barroso, com a Rio Branco. Tu viu ali o que e aquele prédio ali vão ser 1000 unidades. E ali embaixo deve ser um supermercado. Sim. Imagina, porque o que o empresário quer? O empresário quer lucro. Na hora que você tiver aquilo ali tudo povoado, pessoas morando ali dentro, você acha mesmo que o empresário não vai fazer um restaurante ali? Você acha que não vai aumentar a quantidade? Se o cara já mora ali, você acha que ele não vai querer montar o escritório dele ali próximo? Não, mas ele mora ali. Se a gente está falando de horas para ir, hoje, qualquer hora do dia para você ir para Barra, você demora 1 2 horas para você voltar. Se você já morar na Barra, não, cara. Às vezes, o seu deslocamento... Mas você está falando como empresário. Você está falando como empresário. Não, mas vamos botar isso para o funcionário que está no dia a dia. Para onde é mais fácil? Ir para o centro ou ir para Barra? Se tiver emprego, para o centro. Se eu morar no centro e tiver emprego, tô ok. Senão ele vai morar no centro e vai ter que deslocar para Barra. Se tiver uma revitalização do centro, com moradia, com as pessoas revitalizando aquela região, com segurança, com tudo, eu tenho certeza que os empresários vão... Eu vou dar a palavra pro convidado, porque a gente está discutindo entre a gente. Eu prefiro 1000 vezes ir pro centro da cidade do que ir pra Barra. Sim. Minha percepção. Eu prefiro Campo Grande. Mas olha só, é que você falou sobre uma perspectiva de segurança, que você já está habituado àquilo ali. Perfeito. Isso aí é isso. E essa é a parte que é inegociável para você. Sim. Eu não tô aqui para te persuadir. Não. Eu entrei nessa dinâmica para explicar o seguinte. Se hoje você tivesse dinheiro, ao invés de você comprar teu imóvel, você... eu quero investir em imóvel. Sim. A perspectiva é, eu quero investir em imóvel. Marquinhos, eu tô com esse dinheiro sobrando aqui, eu quero investir em imóvel. Aí eu comecei a citar o centro da cidade. Não é moradia, como, né? Não, sendo moradia, mas assim, se você quiser investir, tá? Agora imagina, para um pouquinho, moradia, que a gente começou a falar sobre a moradia. Agora eu tô com dinheiro aqui e quero investir. Hoje em dia, pelos últimos 2 anos...
o valor do metro quadrado lá já tá batendo 12, começou a 6. Caramba. Então, assim, olha só que absurdo. É, Entendeu o que eu tô explicando? A probabilidade, se continuar do jeito que tá, de ser o bairro que vai ter a maior valorização nos próximos anos, cara, é Concordo, muito mas- alta. Por quê? O centro da cidade, ele já... Cara, a Rio Branco, ela já foi comparada com a Faria Lima em termos de... Sim, Então, sim. assim, o potencial que eu tô falando Sim, do bairro sim, sim. é impressionante. É. O potencial é impressionante. Óbvio, É. se eu tivesse bola de cristal, porra, tava mais fácil, né? Tava, Eu já é. sabia, Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: qual é a perspectiva do cliente quando ele chega pra você? E aí a gente tem que extrair essas informações pra gente passar pra O ele as perfil, né? recomendações, né? Exato. Então, pô, Marquinhos, então eu quero morar num lugar, eu quero me mudar de Campo Grande, ou eu quero me mudar para um lugar menor, mas que eu tenho certeza que vai valorizar ao longo do tempo. Cara, são tantas peculiaridades, são tantas Claro. informações que a gente precisa sugar para a gente conseguir oferecer pelo menos uma dinâmica dentro da nossa expertise para a tomada de decisão dele ser mais assertiva. Entendi. Ou tentar ajudar ele a tomar essa decisão. Então você ainda acha que está no momento de adquirir imóveis, ou está agora no momento, tanto comercial quanto residencial, de adquirir imóveis no centro do Rio? É uma dica que você pode deixar hoje? Eu Acredita? diria que não só no centro. Eu diria que não só no centro. Mas no centro... É porque assim, quando a Selic tá alta, né? Uhum. Vamos lá, a Selic tá alta, Tá. né? Então a comercialização de imóvel tá baixa. Não, tudo bem, mas estou pensando se o centro hoje é uma coisa Eu que acredito. você acredita. Eu acredito. Interessante, hein, Eu cara? acredito E bastante. Deixa eu fazer um... Mas é isso que eu falo, tipo assim, e até nessa perspectiva, porra, Selic tá alta, eu compraria para investidor de imóvel, para quem gosta dessa modalidade, eu compraria imóvel. Se eu tivesse com liquidez, eu compraria. Por quê? Porque é um momento bom de você comprar imóvel. Apesar de, Marquinhos, mas eu vou me engessar. Tudo bem, tu vai engessar. Mas quando a Selic baixar, quando tu começar a ter um fomento, os preços vão subir ainda mais. Vai. Entendeu? E agora é o momento que você pega muita gente enforcada também. Sim. Você... Deixa eu complementar, porque esse assunto é muito interessante, porque a gente está falando de investimento. Quando a gente fala em investimento, eu sei que vocês também, apesar de não ser o foco de vocês, o Airbnb, né? O que eu vejo que o Airbnb é mais forte no centro, na zona sul, do que propriamente na Barra. Não sei se é porque da proximidade dos aeroportos. Mobilidade, Mobilidade, de estar também próximo dos maiores pontos Consegue fazer turísticos andando, do Brasil. exato. Então, até nisso, você acha que não seria mais fácil para o investidor, para quem quiser investir? Aí o cara fala, pô, eu quero um Airbnb. A pessoa vai preferir para o centro, zona sul, ou ir para a Barra? Não. A Airbnb, a grande maioria vai buscar a Zona Sul. E o A Zona centro, Sul, né? E o centro, a Barra tu tem regiões da Barra que também Sim. são muito procuradas, Sim. que também tem muita demanda. E aí essa parte de investimento em Airbnb, cara, assim, isso é uma febre, né? Sim. Tu vê que tem países com regulação já para tirar, para tentar diminuir. E pode ser que aconteça aqui no Rio, não sei se vai acontecer ou não, mas hoje, para você ver como isso ganhou força, hoje em dia, pelas características do retorno sobre o investimento que o Airbnb dá, Sim. né? As características peculiares do Rio, que, cara, pode falar o que for, que o Rio é violento, não, tu pode escolher qualquer adjetivo pejorativo do Rio. Só que, cara, o Rio tá na moda a vida inteira. Sim. Não, o Rio é impressionante, né? A parte Eu tô cultural, falando do Rio, é óbvio que eu tô falando do Rio, de uma região específica. Mas é um potencial turístico, cara, que é absurdo. Então, assim, o que a gente vê nos últimos 5, 10 anos de crescimento do Airbnb, cara, é uma coisa assim, boçal. E a rentabilidade do Airbnb, ela é muito generosa. Você enxergou esse movimento de investimento, de investidores querendo adquirir imóveis ali pelo centro do Rio, como você disse ali, no momento que o Rio teve aquela queda do centro, que o centro do Rio teve quase uma... Esfarelou, né? Esfarelou. Você sentiu que os investidores mais conscientes e os que mais acreditam que sabem investir, eles começaram a adquirir imóveis? Já. Ou eles... E naquela época eles já foram adquirir... Porque deve ter caído o preço pela metade, né? Mais do que a metade. Mais. Então, Caiu muito. E aí o pessoal aproveitou para comprar nessa época? Então, agora tá acontecendo ainda muito esse movimento, né? Entendi. Porque tu teve uma... Cara, o centro do Rio, infelizmente, virou um caus, né, cara? E assim, diferente de qualquer ciclo de mercado, né? A gente fala... Normalmente, no nosso mercado, a gente tem ciclos de 4 anos, 4 anos de crescimento, 4 anos de... E o centro, se você for parar para ver, cara, o centro tá ruim desde 2014.
Sim. Desde 2014, que o centro vem... Já passaram vários ciclos, né? Uhum, exatamente. Essa movimentação começou justamente com o Reviver Centro. O Reviver Centro que começou a trazer investimentos, trouxe regulações diferentes. Então, houve um movimento do Estado para que isso acontecesse, tá? Aí, desculpa, só retomando a pergunta que tu me fez, que eu não estou me recordando. Se você viu um movimento dos investidores comprando. Isso, perfeito. E aí, nessa toada, agora você já começa... Como já virou meio que um monte de lançamento saindo, prédios em que... Os prédios já estão começando Os prédios que dependendo do prédio, você consegue fazer aquela... Eu falo dependendo do prédio porque... Se o prédio tem muita unidade, dependendo, fica mais difícil você conseguir mudar ele de não residencial para misto, né? Exato. Né? Então você já vê pessoas fazendo justamente esse movimento para retrofitar prédios que eram só de comerciais, né? Não residenciais, para colocar residenciais ou misto. Que legal. Então tu vê que existe de fato uma movimentação, porque é mais característico da região. É o que eu falo, o centro da cidade, ele operando bem, cara, é um bairro sensacional, é lindo o bairro, ele tem muita coisa para oferecer em relação a vários outros bairros do Rio que não tem aquilo ali, entendeu? Então é mais nesse sentido que eu... E hoje a gente vê, gente, agora, tem um movimento inverso também, de muita gente que tinha muito patrimônio no centro da cidade, patrimônio principalmente lajes corporativas, salas, eles, né? E que, cara, não deu mesmo. Infelizmente tá sem liquidez até hoje, dependendo do tipo do prédio, da característica, não tem liquidez até hoje, e aí sabe-se lá quando isso começa a engrenar, né? Pelo menos hoje a gente fala de uma esperança que a gente tem em relação a tudo que vem acontecendo. Um pavimento como esse que você está falando, uma laje lá no centro do Rio, lá um pavimento completo, lá numa rua conhecida lá no centro do Rio. Você que está nesse mundo de aluguel, comercial e residencial há muitos anos, me dá um exemplo de custo que era a locação de um imóvel como esse e quanto está hoje. Só para ter uma noção, assim... Eu vou pegar um exemplo que a gente tem em casa lá, que é um exemplo que eu acho que traz muito esse impacto da decadência do centro. Sim. E agora com um início de retomada, tá? Mas ainda é um início muito tímido, né? Mas que fundo do poço chegou também? Exato. Então, a gente tinha na Rio Branco ali, ao lado do... É bom porque tem locais ali, o Amarelinho, sabe? Sim. Conhecem o Amarelinho. Então, ali, aquela região é uma região boa do centro. Sempre foi uma região boa do centro da cidade. Né? A gente já consegue Cinelândia ali. Cinelândia, é referência, né? Só de você falar Amarelinho, as pessoas já sabem. Então, ali a gente tinha gestão lá do prédio e também administrava algumas unidades. Então, a locação ali... em períodos, né? Eu tô falando de uma laje de 300 metros quadrados, aproximadamente, tá? Então, é um espaço razoável, bom. É um espaço razoável. Sim. 300 metros quadrados que em 2012, 2011, pagavam ali 20 mil reais de aluguel, mais os encargos, né? Então, imagina aluguel e encargos, sei lá, chegava a uns 25, vamos supor. Tá? Eu não lembro exatamente o valor dos aluguéis e encargos. Em dado momento, o centro sucumbiu, começaram a entregar os imóveis. Esse imóvel específico foi renegociado na época, porque a locação era para uma rede importante, grande, então ela como já estava toda instalada, ela, fazer um movimento desse não justifica muito, mas renegociou. Quando ela renegociou na primeira, reduziu para 8 mil. De 25 para 8. 8 mil que eu tô falando de aluguel, né? 20. De 20 para 8. Olha só impacto do centro. E assim... E vai diminuir, né? E assim... Diminuiu ainda, né? Calma. E assim... E se você não pegar... Olha, eu tenho esse... Me trouxeram 3 opções de imóveis em condições tão boas quanto ou melhor, tá? E, olha, é só apertar o botão, vai me dar transtorno, eu vou ter que me mudar, mas tudo bem, eu tô indo para lá. E você sem perspectiva nenhuma de alugar ali, porque só estava desocupando o imóvel. Cara, deu mais 3 anos. Isso daí começou em 2012, eu falei que a gente tinha um aluguel de 20. Né? Em 2016, não, 2015 ou 2016, não lembro agora, caiu para 8. E a gente foi navegando.
Em 2019, olha, reduz mais, aí foi para 5. Foi para 5. Quando a gente... Isso daí só em aditivos. Aí a gente foi fazer uma renovação, porque tinha que tocar um ar-condicionado central, a gente comprou o ar-condicionado central, papapá, enfim, fez tudo. E aí a cúpula lá da rede falou, não, olha, não tem mais sentido a gente ter o espaço. Não tem mais sentido a gente ter o espaço. Desocuparam o imóvel, deixaram o imóvel... Não tô brincando. O imóvel ficou um brinco. O imóvel, assim, do jeito que eles entregaram o imóvel, se fosse em qualquer região, pô, qualquer empresa chegava e se instalava na mesma hora. Porque, assim, isso daí também conta muito na hora da relocação. Cara, a gente ficou com o imóvel vazio de 2023 até 2 meses atrás. Essa locação que a gente fez há 2 meses atrás foi muito suada. A gente deu muita sorte, graças ao estado em que o imóvel estava. Graças ao estado que o imóvel estava. E as condições versus o que era antigamente, assim, é praticamente, olha, eu estou entrando aqui durante esse primeiro período, pagando os encargos do imóvel e dando R$1.000 de locação. Pra quê? Pra daqui a pouco, vamos ver como é que vai funcionar, mas... Em 300 metros quadrados. Mas pelo menos alugou. Os outros pavimentos que a gente tem sob gestão no mesmo empreendimento, até agora vazio. E antes de a gente mudar esse assunto que eu sei que o Marcelo vai querer falar... Só pra tu ter a percepção, né? Então vamos fazer essa mesma percepção de venda. Hoje, eu tenho dinheiro guardado e decidi assim, ó, vou investir no imóvel hoje no Centro Rio esperando a valorização. Mas imóvel comercial ou imóvel residencial? Comercial, cara, eu não faria. Hoje eu não faria. Então, mas é ousado. É ousado. Pra mim é ousado. Se eu acredito no potencial residencial e no crescimento, pode ser a longo prazo. Se não tiver me fazendo falta esse dinheiro... Mas pensa bem, olha só. Uma coisa é o residencial. O residencial vai te entregar, tu vai ocupar. Lembra do déficit habitacional que eu te falei? Lembro. Então, cara... Se você tiver um imóvel residencial hoje no Rio de Janeiro, tirando alguns aspectos de segurança pública, locais que são mais complexos, você aluga. Meu irmão, você aluga. Tudo bem, mas quando você diz comercial, por quê? Porque a gente tá falando do imóvel, como você disse, pode ser alugado, e foi alugado já outrora por R$20 mil. Então, mas aí é o que eu tô falando. Mas assim, hoje, você tendo uma Selic pagando o que está pagando, você colocaria esse dinheiro num imóvel comercial em que você não está tendo nenhuma liquidez comercial, eu acho que é muito arriscado, você está entendendo? Entendi. Eu acho que aspecto financeiro. Aí tu vê a magia imobiliária, porque olha só, quando a gente muda, é imóvel, só que tem um imóvel que é para uma finalidade, tem um imóvel que é para outra finalidade. Cara, quando você Mas você acha que o Centro Rio vai se movimentar tanto em torno do imóvel residencial e tão pouco atração do imóvel comercial assim? Porque você precisa ganhar atração residencial para atração comercial começar. Você acredita que a comercial vai voltar? Eu acredito. Só que a gente precisa entender como é que vai funcionar de fato essa dinâmica do Rever Centro. Hoje em dia, a gente já tem mais de 28 mil lançamentos aprovados. Não sei quantos mil já estão lançados e de fato estão... Porque tu tem um lançamento aprovado e começa a construção até a entrega, né? Tu tem um ciclo, né? Esse ciclo ele demora um tempo, né? Sim. Mas você já tem hoje, você vê a perspectiva de quanto os investidores... como se movimentou lá essa mudança legislativa e esses impactos que o Estado vem fazendo, a Prefeitura e o Estado vem fazendo para tentar... Mas você tem algum exemplo... revitalizar, né? Mas você tem algum exemplo também de compra e venda de preço? Quanto que custava um imóvel, por exemplo? Esse imóvel de 300 metros ali na direção do Amarelinho, ele antes de tudo isso começar, quanto que ele custava? E hoje, quanto que a pessoa consegue comprar um imóvel desse no centro do Rio? Então, a gente... Esse mesmo imóvel lá atrás, a gente administra o de cima e o de baixo, né? Então, a gente fica mais fácil. Exato. Então, esse imóvel, quando ele estava nos tempos áureos, né? A avaliação que foi feita na época, logo que a gente assumiu a gestão, a gente normalmente faz também uma avaliação de venda, avaliação de locação, a gente, né, para passar pelo menos. Estava em 1.400.000 e pouco, 1.420, 50, mais ou menos, tá? A gente ficou anunciando isso, porque, imagina, esse imóvel, depois que ficou desocupado,
Cara, virou um problema pro proprietário, né? O proprietário só paga a conta, como é que funciona? É o pior cenário, né? Sem perspectiva de locação, sem perspectiva de venda. A gente ficou anunciando o mesmo imóvel a 700, 600, 500, 400 e não vendeu. Não vendia. Então, caramba, chegou a 400 mil, chegou a 400 mil e não vendeu. Mas é o que eu falo, assim, tu tem que identificar o tipo de produto, atividade, qual é a finalidade dele, porque hoje, se você entrar num portal, qualquer portal desses, centro da cidade, vamos supor, você tem uma empresa hoje, aqui, nesse prédio, onde a gente está, se você fizer uma conta de chegada, não, ocupa aqui 10 salas. Vamos supor, eu ocupo 10 salas aqui, hoje, tá? As tuas salas vão sair a X. Se tu pegar o que você precisa de tamanho, for pechinchar lá no centro da cidade, cara, é muito mais barato. Menos de um terço. É muito mais barato. Então, já existe alguns movimentos desse. O problema lá do centro é justamente a questão ainda da segurança que o pessoal questiona muito, entendeu? Entendi. E aí, retomando só o gatilho, hoje, se você tem uma ideia, uma perspectiva de, cara, não, calma aí, eu tô começando, eu sou empresário, quero comprar, quero adquirir meu imóvel para instalar a minha empresa, cara, nessa perspectiva, sem ser uma perspectiva de investimento, uma perspectiva de uso, de necessidade, cara, eu olharia pro centro. Com certeza. Porque tu tem muita oferta, tu tem muita possibilidade de barganha. Você tá entendendo? Entendi. Mas, se fosse para investimento, especificamente... Uma sala hoje de 80 metros quadrados ali na região do Centro-Rio, hoje para compra tá gerando em torno de quanto? Você tem ideia? Cara, tu tem todos os valores que você quiser, cara. Por mesmo, incrível que pareça. Assim, o menor e o maior. Então, ó, a gente tá com uma... Vocês conhecem o Passo do Ouvidor? Sim. Conhece aquele prédio? Sim. Pô, é um prédio bacana, super legal. É um prédio super legal. Pô, fachada bonita, infraestrutura. Cara, a gente tava anunciando uma sala, não é de 80, de 30 metros quadrados, tá? 30. A gente tá anunciando essa sala já há pelo menos 1 ano e meio. Começou a 120 mil reais, a gente tá anunciando a 40 mil e não... Caramba, 40 mil. E a sala tá um brinco, tá? A sala tá bonita. Só que aí o que acontece? Ali tem uma característica. Que valor do condomínio. Exato. A inadimplência do condomínio tá tão alto, que é o que vem afetando muito o centro. A inadimplência do condomínio fica tão alta que as cotas condominiais estão altas. E não tem garantidora no condomínio. Caramba, você tá entendendo? E não tem garantidora. Alguns têm, alguns não têm. Aí vai de Mas acordo... quanto que tá uma taxa condominial de um condomínio como esse? Esse daí, salvo engano, tá 1.750. É um valor bem alto. Uma sala de 30 metros quadrados, cara. Porque a pessoa bem alto. Vai comprar, a gente não tá vai falando, ocupar, a gente tá falando aí num óbvio, depende, mas assim, num ticket médio razoável de uma sala de 30 metros quadrados, em vários locais do Rio, a gente tá falando de uma faixa de condomínio de 600 a 900 reais. Você tá entendendo, cara? Tá, Marquinhos, olha só o que você tá falando. Você tá falando que tem sala de 40 mil reais. 40 mil reais. E tem várias pessoas que inadimplentes. Então, vocês estão inadimplentes, vocês estão em processo de retomada. Sim. De leilão. Tem muita coisa, sim. Tem muita coisa. Imagina quanto esse imóvel está sendo vendido no leilão. Menos de 40 mil reais. Ou não estão sendo vendidos. Que não paga nem as cotas condominiais, IPTUs, as dívidas normais, né, tributárias e condominiais desse condomínio. Quer dizer, vai ser um elefante branco e ninguém consegue vender. E aí entra justamente as questões da dinâmica do mercado se movimentando para isso, né? Então, a relação, o quórum de mudança da finalidade do condomínio, que hoje em dia você já tem uma flexibilidade maior para fazer 90 dias, exato. 2 terços. Então, o que acontece, cara? Para um investidor que vê a médio e longo prazo, às vezes um cara desses compra um prédio desses, altera a destinação dele, faz um retrofit, cara, e tá com um bando de imóvel para alocar ali, locação residencial, flat, né, uma espécie de flat, e vai ganhando pra caramba. Agora, tem várias características, tem várias oportunidades. Tem né? muito, exatamente, tem muita oportunidade. Até mesmo para moradia. Pega um imóvel desse comercial, 30 metros quadrados, transforma ali num estúdio. Exato. É isso que eu tô falando. Mas então transforma, só você mudar essa destinação. Exato. Esse mesmo escritório de 40 mil, ele passa no dia seguinte, no mínimo 150 mil reais. Só você muda o jogo. Só você mudar a destinação do edifício.
Mas deixa eu só continuar com essa parte da cidade. Sim. O que acontece? Eu sou muito saudosista, né? Porque eu trabalhei muito tempo na Cinelândia e quem pegou aqui o tempo áureo, né? Ali do Rio de Janeiro, Amarelinho, a Cinelândia, a Cine Odeon, ver aquela parte toda. Sim. Assim, se a gente comparar com a Barra, a cidade tem um glamour que não se compara, que eu digo assim, não é o glamour do prédio em si, do edifício. Porque ali as pessoas estavam todas juntas, e ali você ia numa sala, você ia na outra, você atravessava uma rua, você ia na alfândega, e você tinha tudo uma coisa próxima andando, do outro. Né? E na Barra a gente não encontra isso. Né? E hoje a gente está falando que esse condomínio que foi entregue agora no Porto Maravilha, um condomínio com 800 unidades. Vamos supor que more 3, 4 pessoas. A gente está dizendo que 2.000 pessoas já estão se mudando para o centro do Rio. Se a gente pegar esse condomínio residencial que vai ser transformado, o prédio da Caixa Econômica Federal, vão ser 1.000 unidades, se a gente botar 3 pessoas morando por unidade, já são mais 3.000 pessoas morando. Sim. São mais 5.000 pessoas que vão consumir produtos naquela região. Isso. Então, aí tu muda a dinâmica. Aí entra essa situação das mudanças da destinação dos prédios. Cara, eu acredito, assim, friamente, se o prefeito usar isso mesmo para... porque o Eduardo Paes ele é muito bom nessa parte de revitalização, desde lá de trás. Se ele utilizar isso da forma que ele quer, eu acredito que em pouco tempo o centro do Rio vai ser revitalizado. Vamos lá. Tem regiões ali do centro que são realmente os marcos comerciais. Tu não vai mudar muito aquilo ali, né? E essa retomada residencial, ela começa ali da parte da prefeitura mesmo, aquela parte toda de Gamboa ali, né? Estácio, aquela... Mais, não é nem Estácio, eu acho ali. Ele é mais Gamboa. Santo Cristo, exato. Né? Mas assim, quando começar a entregar esses imóveis, Marcelo, quando começar a ter entrega e que começa a ter a moradia, que a gente vai começar a ver essa dinâmica acontecendo. E aí é natural, cara. Pô, se você mora ali... Vamos lá. Eu tô começando minha vida, sou dentista. Cara, tu vai querer trabalhar onde? Perto de casa. Concorda? Teu consultório médico vai ser onde? Vai ser ali. Né? Aí começa a fazer... Você tá entendendo? Aí começa a ter essa dinâmica que hoje, infelizmente, a gente ainda tá lutando, né? Eu acredito que possa acontecer, não acredito que vai ser rápido, não acredito que vai... Então, como moradia, eu acho que pode ser interessante para a maior parte das pessoas. Agora, principalmente para as pessoas que trabalham ou que pensam em trabalhar ali também. Porque também não adianta nada. Você, vamos mudar para o centro do Rio, ele não emplaca essa modificação toda que a gente está pensando, e ele vai ter que se deslocar do centro do Rio para outra região também para trabalhar. E aí vai ser pior para ele. Mas vamos lá. Vai canibalizar 2 setores, o residencial e o comercial. Então, mas olha só. A parte-chave aqui. Por que ele vai sair do Rio para trabalhar em outro lugar? Não. Do centro, desculpa. Se essa movimentação residencial acontecer, mas a movimentação comercial não voltar a acontecer... Mas não tem como não voltar. Isso que eu tô falando, não dá. Eu não acredito que vai movimentar tão rápido ao ponto dessas pessoas conseguirem emplacar a necessidade de trabalho na região. Eu acho que a comercial vai demorar mais para emplacar e a residencial vai emplacar rápido, como você está falando. A residencial é mais fácil, a gente já consegue identificar. E aí o gap entre um e outro pode fazer com que a pessoa desanime de ficar ali por causa disso. Digamos que a residencial ocupe 1 ano, só que a comercial demore 5, 6. Aí a pessoa que mora naquele lugar, ele vai começar a ter que se deslocar para trabalhar. Ele vai ficar 4 anos, 5 anos esperando o Rio comercial voltar a crescer. Então eu acho que isso vai fazer com que acabe se afastando um pouco de novo. Pode ser uma leitura completamente errada, porque o especialista aqui é você. Não. Eu tô falando eu. Eu tô falando eu como é. Pra mim a leitura é simples porque, imagina o seguinte, cara, olha só. Qualquer empresa, empresário, pra qualquer coisa, ele precisa de mão de obra. Sim. Mas só... Você tá entendendo o que eu tô explicando? Mas só se começarem a alugar os imóveis comerciais. Se não começar... Mas presta atenção, então. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Se você tem uma região específica em que você tem mão de obra... Sim, entendi. Você tá entendendo? Você tá dizendo que o comercial vai acabar rodando rápido. Porque você tem demanda, tu gerou demanda. Tu gerou demanda. Demanda de... Calma aí, depende da perspectiva. Deixa uma colocação. Por isso que eu falo que vai ser rápido, porque quando a gente fala comercial é muito abrangente. Se você tiver um prédio com 4.000 pessoas morando, na mesma hora eu meto uma franquia embaixo, alguma coisa de comida, o outro vai botar um restaurante, o outro vai botar um mercado, o outro vai botar uma padaria, e vai começar... Normalmente vai acontecer a primeira parte de
de restaurante, essas coisas mais de culinária. Padaria, Tito, anota aí, ó, o dia de hoje, daqui a um ano eu vou vir aqui cobrar pra ver se isso teve mudança. Não, mas depende da venda primeiro lá, que ainda está As no entregas projeto, dos imóveis. as entregas dos imóveis. Deixa eu mudar de assunto. Deixa, rápido. não, acabei ainda não. Então, quando acabar essa parte de alimentação, mercado, essas coisas assim, o que vai acontecer? As pessoas já vão começar a ir trabalhar no centro da cidade, aí vai começar o cara que tá morando no dentista, ele vai botar o escritório dele lá. Aí vai vir outro psicólogo, vai botar do lado. Normal, E daqui a pouco o cara, porra, McDonald's, já tem McDonald's aqui. A gente tá falando de um local onde tem museu, tudo, cara. Centro Cultural Banco do Brasil, a gente tem... Pô, foi a capital do país, cara. Aquilo ali, o lastro que você tem cultural ali é absurdo. Não, e a forma, a facilidade. Eu faço assim, pra mim, a melhor coisa de centro da cidade é a facilidade de você chegar até o local. Não me convenceu. Vamos vender o Assim que é bom. apartamento. Vamos vender o apartamento Eu dou pra ele. um ano de prazo pra você. Não, Me Não, convenceu. um ano não adianta. Não, Não, não. um ano não dá. Me convenceu Um ano não dá. ao contrário do que tu queria. Eu 2, 3 anos. Saindo daqui, eu vou começar a A procurar... partir das entregas, Das entregas unidades. dos imóveis, você vai ver Saindo mudança. daqui, eu vou começar a procurar imóvel comercial pra comprar ao contrário do que tu falou. Eu vou sair daqui e vou começar a procurar imóvel lá. Eu vou dizer pra Não, você, nessa tentar perspectiva é comprar boa. algumas coisas. Assim, Eu mas vou aí pra- pra ocupar, né? É. Pra ocupar. Não, eu vou comprar mesmo pensando na loucura do investimento que você falou pra não fazer. Não, mas eu vou ser sério, eu moraria. Eu moraria no Mora, prédio fácil. Eu não, acabei prédio de Barroso. descredibilizar o especialista em batata. Não, brincadeira. Maneira fácil. Eu tô brincando contigo. Deixa eu Vai, te falar vai. uma coisa aqui. Eu sempre tive curiosidade de uma coisa que eu nunca tive coragem de perguntar, nem imaginei que eu fosse perguntar ao vivo, mas eu vou perguntar porque eu Não é melhor tu desconheço. deixar de perguntar? Deixa pro próximo. Porra, ele começou a enfeitar tanto. Eu falei, cara, melhor. Vai vir alguma coisa aí. Não, é uma coisa idiota e que você vai me explicar com o pé nas costas. Marcelo vai rir porque ele também deve saber, mas eu não sei. E o público casa também deve não saber. Como funciona a questão de avaliação e a questão de precificação do metro quadrado no Rio de Janeiro? Cara, bacana. Eu Não nunca é- consegui entender. Não é nem no Rio de Janeiro, não, tá? Tá. Isso daí é Não é no Brasil. no âmbito Brasil. É, é. regra, Eu existe não uma entendo, eu não entendo como funciona. Tá. E assim, é complicado. É? Pô, não é que seja complicado. Porque são vários Não fatores. Não é que seja complicado. É que assim, hoje, o modelo mais utilizado é qual? É a base referencial. Então, quais são os produtos que eu tenho similares a esse imóvel, por quanto que eles estão sendo anunciados, né? Uhum. Baseado nisso, eu precifico de acordo com aquilo. Tem muitas empresas que ainda usam outras perspectivas e que são relevantes em determinados momentos. Uhum. Uma usa o preço que a prefeitura atribui de imposto, que não tem, na grande maioria, nada a ver uma coisa O que não valor bate. valor real, né? Exato, não bate. As informações ali, em muitos casos, eu diria que hoje em dia, a grande maioria, cara, não bate. É. Tá? Então, mas utiliza isso como base referencial. Outras, quando fica mais crítico, que o produto é um produto tão exclusivo que você fica com é difícil você especificar. Você utiliza, às vezes, base de locação, base locatícia para saber o percentual. Aquele percentual aproximado é mais ou menos a faixa. Então, você também utiliza. Então, tu vê, aqui falando rápido, né? Eu usei 3 parâmetros que você pode utilizar. Por quê? Porque tem um outro que seria o mais fácil de todos, em que nem sempre a gente tem informação ou é cara. Qual? Quanto foi feita a escritura de compra e venda do imóvel. Isso daí hoje não é aberto. É aberto sim. Se eu tirar uma certidão de RGI, eu vou saber o quanto foi vendido aqueles imóveis ali. Mas tu tem que saber qual daqueles imóveis foram vendidos. Mas a valorização e desvalorização não vai saber exatamente, né? Hã? Tu vai saber Não, quanto mas foi tu tem vendido, parâmetro. Mas, Tá. peraí, tu tem parâmetro, né? Tá. Olha só, Mas o que há despenca? um ano... Porque tem lugar que Eu você te fala falo, assim, ó, tá bombando, tá na hype ali, daqui a pouco ele fala assim, ó, pô, tá no chão. Então, esse ponto eu também posso falar um pouquinho, porque eu tenho 22 anos que eu sou corretor de imóveis. Perfeito. Né? Eu comecei minha vida, minha Você não tem nem profissional. 22 anos, Marcelo? Meu Cresce é de 2000 e, na verdade, 23 anos. Meu Cresce é de 2002. Eu sempre trabalhei no ramo imobiliário. A parte de valorização depende de metragem quadrada, Sim. Estado do imóvel. estado do imóvel, Região. região, o valor da cota condominial, Tá. a altura, Isso. sol da manhã, sol da tarde. Então, assim, são vários fatores. Às vezes, você Infraestrutura. vê infraestrutura do prédio e gestão condominial. Também. Mas Tudo calma aí, isso vai falando um influencia. por um. Como assim? Vai falando de novo. Cota condominial. Tá. Pode mudar, pode variar, mas não vai variar tanto ao ponto de um imóvel num dia valer 500 mil e no outro dia valer 250 mil, 350 mil. Mas vai, continua. Não vai variar tanto a esse ponto. Pô, A mas- cota condominial pode variar, mas não vai chegar a esse ponto. Desculpa, só Sim. interromper um pouquinho.
Mas qual o caso de um imóvel que saiu de 500 para 250 do dia para noite? Eu te falo um caso que aconteceu que eu me lembre. Que eu me lembre. Tá. São Conrado, Guerra da Rocinha. Tá, eu te falo outro. Fala Praça Seca. Porra, calma aí. Aí, Estado de sítio, né, aí irmão? é guerra civil. Não, então, mas aí é a mesma coisa que Mas Guerra eu tô Rocinha. falando, então não é só isso. Não, Também mas- tem a questão de violência no local. Então, mas Sim, olha só. Mas tudo isso, como é que se avalia através do... Aí você me deu uma dica Pô. boa. O preço referência de venda naquela região. Pô, se Sim. a oferta e a procura vai dizer se o preço vai cair ou não. Sim. Beleza, tem um preço referencial que você Sim. deu, tem as variáveis num momento, digamos, de zero absoluto. Quer dizer, tá tudo perfeito, não teve nenhuma variação histórica, né, naquela região. E aí, isso aqui, pau também. Sim. Agora, no geral, eu acho que o que você me A disse base de também ajuda. precificação normalmente utilizada é base referencial. Sim. Então, eu sempre vou utilizar as bases referenciais que eu tenho em relação a quantos imóveis eu tenho em oferta, né? Porque Sim, se eu demanda. tenho muita oferta também não tenho demanda, cara, é óbvio que Será vai que eu baixar. posso falar uma coisa, um caso, um exemplo aqui? Então, eu ia falar outra coisa, mas não sei se eu devo falar. Então, caramba, rapaz, você tá num dia... Fala o seu, que dependendo do que Então, eu for, eu vou falar. sabe o que acontece a minha maioria das vezes? Às vezes a gente estava... teve um período que eu comecei a vender imóveis avulsos. Sim. E com a minha precificação. Às vezes eu chegava lá, via, fazia média, tudo certinho, primeiro andar, sol da manhã. Isso não vai te cometer nenhum crime, não, né? Não. Aí eu chegava e falava assim, pô, esse imóvel aqui tá avaliado pela média R$230 mil. Sim. Vamos supor. Sim. Aí eu conversava com o porteiro, falei, pô, isso aqui... Aí o cara, não, vende aqui direto, aqui o preço normal é 190 mil. Aí eu falei, 190 mil? Eu falei assim, porque aquilo ali foi feito 190. Aí eu falei, pô, tá vendo 230? O cara disse, não vai vender. O cara que tá lá no dia a dia é a melhor pessoa para você conversar. Às vezes é com o zelador, com o supervisor, com o Por próprio causa do preço de síndico. referência, igual ele falou. Assim, Aquela pessoa conhece a referência do local, do prédio. né? Eu me assusto um pouco. É verdade que normalmente o porteiro tem essas informações, às vezes ele adquire essas informações, mas, cara, tem muito chute, cara. Tem muito chute, cara. Eu já cansei, pô, e a gente que milita ali Sim, no lá dia a no dia, cara. Irmão, eu já cansei, aí o porteiro fala, não vai pegar isso aqui não. Cara, tu vai, anuncia e funciona. Você tá entendendo? Então, assim, Sim. E outra, cara, isso daí pra compra e venda, é óbvio que eles te dão um norte mesmo, mas, cara, o porteiro não é corretor, cara. Sim, não é. Mas ele tem a vivência, ele sabe... Ele tá no dia a dia. Exato. Então, assim, se você conseguir... Quanto mais informação para você conseguir balizar... Precificar isso. Para você balizar o conceito e a referência, para você chegar e colocar... E sugerir, que a gente a gente só sugere valor, Sim. né? Quem vai ditar o preço de fato é o mercado. Sim. Né? Você vai coletando essas informações para você chegar num ponto de conclusão para você sugerir preço. Tá? E aí você sempre vai ter ali, quando você chegar numa precificação, você vai bater num valor e você fala, cara, olha só, sei lá, 15% para baixo, 15% para cima. Porque normalmente o cliente sempre acha que o imóvel dele vale mais do que vale. Tem o preço do comprador, Exato. o preço do vendedor e o preço justo. Exato. E o do banco. E o do banco, Exato. Exato. Tá? Ainda tem avaliação ainda do banco ainda. Tem Então, razão. tipo assim, cara, quando você vai olhando esse cenário, tu tem todas essas bases, mas tem uma situação que acontece que quem tá no dia a dia ali trabalhando, você começa a ter uma percepção muito boa, assim, em relação ao que o mercado tá entendendo. Por quê? Eu chego pra você e falo assim, ó, cara, olha só, o teu imóvel aqui vale 800, vamos supor, Marquinhos, mas 800 é muito pouco, vamos fazer 850? É óbvio que eu não vou nem dar uma orelhada pra você e falar, 850 não vende. Porra, meu irmão, não sou mãe de nada. Vai que eu encontro uma pessoa que olhou aqui e gostou. Tá, então vamos começar em 850. Mas, cara, quando você é assertivo em relação ao canal de divulgação, de promoção desse imóvel, em que você chega no preço, em que é um preço em que você vai tateando já qual foi o número de visualizações, quantidade de chamadas, visitas. Analisa a métrica, né? Isso daqui, cara, isso aqui é ouro e que a grande maioria dos profissionais negligenciam. Não faz. A grande Concordo. maioria... É o que a gente no marketing fala de métrica, né? Cara, a grande maioria negligencia. E assim, e nego não aprendeu ainda, os profissionais não aprenderam que, cara, não adianta. Eu falo muito isso com a minha equipe lá, o tempo inteiro eu falo, cara, não adianta. Tu imagina, tu vai fazer uma prospecção de um cliente, né? O cliente, ele chega para você com determinada necessidade, e aí você vai e faz a prospecção com ele, ou então
você prospecta ele nem sabia quem era você, mas ele foi, você precisa botar produto para dentro de casa e você fez a prospecção. Cara, você conseguiu vencer uma barreira de entrada gigantesca, meu irmão, porque assim, tu pegar hoje, atender uma pessoa desconhecida ou o cara te abordar na rua e você dá tempo para ele te ouvir e você conseguir quebrar um gelo, transmitir segurança, confiança para esse cara entregar o patrimônio dele para você vender, meu irmão, Sim. caraca, cara. Olha só. Um caminho. Olha caminho só. difícil. É o maior produto da prateleira imóvel. Olha só. Cara, olha o esforço que você fez para você conseguir atrair esse cliente. É um esse CAC alto, né? É um CAC alto. Aí você colocou esse cara para dentro. Porra, nisso você fez foto. Tu gastou um dinheiro ali fazendo foto, tá? Porque custa caro. Faz edição, faz foto. Você tem as locomoções todas, exatamente. Coloca lá o anúncio, exato. Em muitos casos, o profissional negligencia a dinâmica da precificação. É importante, por mais que você bote em 850, se eu sugerir 800, cara, só, eu tô te sugerindo 800. Isso é importante você refrisar ele. Até para você ver se o teu cliente está no momento de venda dele ou não. Às vezes o cliente, ele acha que ele quer vender. Porque ele não está preparado para venda. Porque o mercado não vai comprar pelo valor que ele quer. Não vai absorver aquilo. Exato. Mas voltando a toda a operação, né? Então você coloca esse cliente para dentro. Porque o cliente foi irredutível naquele primeiro momento, você não leva para ele dados mercadológicos em relação à performance do imóvel. Você não faz as dinâmicas de tentar canais alternativos de propaganda. Então, assim, é o papai e mamãe é o mínimo que um corretor, o mínimo que um especialista tem que fazer. E aí, esse imóvel fica lá, na tua prateleira, durante anos, você não fala com o cliente durante não sei quanto tempo, e, cara, é uma energia, é um gasto, e você sequer foi trabalhando, porque o cliente ele precisa ser trabalhado para vender. Né? Entendi. Entendeu? E aí, quando você negligencia essas etapas, até para você ter autoridade para chegar pro teu cliente e falar pro teu cliente, olha, você pediu 850. Você tá vendo que a gente não tá conseguindo ultrapassar essa barreira? Olha as métricas, analisa isso. Não tá de visita, olha só o que eu fiz ao longo do tempo. Olha, eu fiz alterações das fotos, eu mudei placa, eu falei com fulano. E você teve duas visitas, 3 cliques. E aí, você vai tateando e vai vendo até se aquele cliente é o cliente que tá preparado, ele tá no momento de venda ou não. Mas se ele não tiver, você pode jogar ele. Mas se você não faz isso, você só entra em contato com esse cliente depois de um ano, desculpa. Tu quer estar em qual prateleira, cara? Tu quer ver o que é do teu cliente. Então, assim, quando a gente fala da parte de precificação e do trabalho que hoje eu vejo sendo oferecido, eu sou corretor de imóvel com o Marcelo. Cara, adoro a minha profissão, gosto mesmo, mas ela é tão... ela é tão extirpada, né? Infelizmente, ela é tão, assim, é tão mal vista. Prostituída também, porque os profissionais também deixaram que isso acontecesse por essa falta de entrega. Afinal, é isso. Isso é falta de conhecimento de venda também. As pessoas não são especialistas. Não são corretores, são tiradores de pedido. Mas você concorda comigo que você tem um curso técnico, Sim. que você tem que tirar uma carteira de corretor. E aí, imagina você... Tu tem um imóvel de... Vamos lá, um imóvel de 2 milhões. Tá. Porra, cara. Tu trabalhou um pouquinho pra botar esse imóvel pra dentro, não trabalhou? Sim. Aí chega um corretor pra falar contigo pra trabalhar seu imóvel. Porra, o cara não tem ideia de preço de mercado do teu imóvel. Tá? Certo. O cara não te dá satisfação em relação a como é que tá o anúncio do teu imóvel, se tá performando, se não tá performando, se teve alguma venda ali naquela rua ou não. Pô, isso tudo é trabalho do corretor. Sim. Mas deixa eu te falar uma coisa, Marco. Eu vou chamar de Marquinho por causa dele. Marquinho, esse é mal. Não tá só no corretor imobiliário. Não. Tá no advogado, tem tudo. Tá em todo Toda cadeia. ramo hoje comercial que você... Porque as pessoas não entendem que tudo é venda. Tudo é venda. Um advogado vende. Sim. Um médico vende. Todo esse mal tá aplicado em todos eles. Então, eu acredito que no caso da venda direta, que ela é pior ainda, porque uma coisa é você vender a sua hora, outra coisa vai ser seu serviço. Agora, quando tem que vender um produto, o que você tá falando é muito sério. Sim. Porque no momento que a pessoa, que é o vendedor de um produto, no topo da prateleira, que ele não vende, tá fadado ao fracasso. Perfeito. Entendeu? Marcelo, Sim. o que você quer falar? Não, só da continuidade também que o Marquinhos tá falando, assim, eu acho
O que o Marquinhos falou foi perfeito nesse exemplo. Vou dar o mesmo exemplo. O imóvel já foi avaliado por 800 mil. Tá? Eu tive uma aula de um grande mestre na área de corretagem imobiliária. Na verdade, hoje eu nem sei se ele está vivo ainda, que era o doutor Ari Travassos. Tá? Eu tive aula com ele. Sim. E ele falava uma coisa assim, nos nossos cursos, que eu achava fenomenal. Ele falou assim, o valor é 800 mil, mas o cara acha que vale 850. Você não vai dizer para o cara que esse imóvel não vale 850, vale 850 mil, sim. Eu vou lutar com o risco da minha própria vida. Eu vou vender esse imóvel por 850 mil, mas vale 800 mil, tá? Aí o cara vai dar uma oferta de 750 mil reais. Aí tu fala assim, o cara tá irredutível, ele quer 850 mil reais, mas só que na cabeça dele, ele sabe que o imóvel está avaliado por 200 mil. Ele fala assim, mas por 750 mil, você chega a 800 mil, eu vou tentar, tá? Por 800 mil, mas ele quer 850. Eu vou lutar com o risco da minha própria vida. Aí o cara conseguia, achava que tinha chegado a 50 mil, porque fechou por 800. Sim. E o outro também fazia, era o valor mesmo, não estou perdendo nada. Sim. Então, assim, esse exemplo para mim foi perfeito. Exatamente. É você colocar na cabeça da pessoa que o imóvel dele, porque normalmente existem os 3 preços, né? O preço justo, o preço do comprador e do vendedor. Não, um vendedor competente, né? Mas falando do corretor em si, né? Hoje nós temos várias ferramentas, nós temos vários CRMs. Muitas. Tá? Sabe, para mim, hoje o maior erro do corretor é não escutar as pessoas. Às vezes você fala assim, quantas vezes eu conversava com a pessoa, mas tu tem 2 filhos? Tu tem 2 filhos? Eu começava a anotar. Mas eu tenho o quê? Tem um casal. Eu falei, esse cara precisa no mínimo 3 quartos. Aí eu começava a falar assim, mas qual a localização que você quer? Jacarepaguá. Qual de Jacarepaguá você acha melhor? E você anotando. Daqui a pouco, 3, 4 meses depois, tu te liga pro cara e fala, irmão, consegui pra você um apartamento, cara, muito maneiro pra você, de 3 quartos, dá pra você colocar tua filha chama fulano de tal, né? Aí daqui a pouco, 3 meses depois, tu fala a vida do cara toda, o cara prestou atenção no que eu falei. Isso. E você já criou uma empatia com o cara e a facilidade de você vender é bem mais rápido. Agora, a pior coisa pra você, quando quer comprar um imóvel, aí o cara chega a ser conseguir um imóvel perfeito pra você. Eu falei, quantos imóvel? Quantos quartos? 1 quarto. Eu falei, mas eu tenho 2 filhos. Não cabe. Não cabe. O cara não parou nem para fazer o beabá. E o CRM exatamente te dá essas métricas de saber quantas pessoas ligou e quantas pessoas retornaram um anúncio que você fez através de um portal. Exato. E através dessas próprias métricas, você consegue pegar através de um anúncio, você vender outros apartamentos que você tem na sua carteira. Então, assim, é muito fácil de vender. Desde que a pessoa tenha o mínimo, queira fazer o mínimo de trabalho na nossa profissão. Mas a gente não consegue isso. E até voltando só, hoje em dia, lembrando disso também, né? Acho que tudo começou por conta da informação. Como é que vocês chegam na precificação, né? Então, assim, as bases, os elementos que a gente utiliza são esses, né? E aí tu tem ferramentas, tu tem isso. Mas, como eu te expliquei, o preço você vai sugerir. Você consegue chegar no preço a partir do momento que você vai fazendo os ajustes no preço. Você... É impressionante que assim começa a ter visualização, começa a dar chamada. Cara, flui. Aí fala, agora a gente chegou no preço. Aí é questão de... Aí você começa a trabalhar de fato a venda. Porque aí você começa a ter barganha, tu tem base referencial. Ou um ofereceu 750, aí vem outro, não, mas eu quero também. Tá, mas eu já tenho uma proposta. Aí você consegue começar a trabalhar e a também venda. Isso de acordo com a oferta no local, né? Que ajuda muito a saber. Sim. E também com a situação econômica daquele momento, né? Que às vezes está num preço ótimo, mas a questão financeira das pessoas naquele momento no país, ou na cidade, ou na região, não está favorável à compra. E aí vai impactar também diretamente no preço do imóvel. Porque você vai ter um feedback negativo de uma coisa que está no preço, mas a realidade do país que não está no preço daquilo dali. O imóvel está até dentro do preço. Eu tenho, assim, Wesley, eu tenho dificuldade disso, de pensar dessa forma. Porque porque eu vou te explicar. Que bom, cara. Fala. Eu tenho dificuldade, assim. Cara, não é uma questão... Vamos lá. Dependendo da região, que assim, eu também falta, de repente, vivência minha, né? Mas quando a gente fala de Rio de Janeiro, tá? Cara, não é uma questão de momento econômico do Rio. Vai estar em alta, você vai estar com o dinheiro, ele não... O produto, ele sai. Se você ajustar o preço, o produto sai. Estou falando de residenciais, imóveis que tenham liquidez. Não estou falando de um galpão em, sei lá, em algum lugar que, é um produto específico. Mas, cara, um imóvel residencial, se você ajustar preço ali em cidades grandes, aqui, você tem saída. A não ser que o condomínio esteja péssimo. Aí tu tem essas características, tá?
Pô, mas o momento econômico atrapalha. Atrapalhar vai atrapalhar. Mas o que vai acontecer é que vai ter flutuação de preço. Porque, o preço tá bom. Não, olha só. O preço estava ótimo, 400 mil. Já foi avaliado em 1.400.000. Lembra da sala que eu tava falando? Cara, era um pavimento. Em tese, lá atrás eu venderia por 1.400. Agora ficou anunciado durante quase mais de um ano e chegou o preço de 400, eu não vendi. Aí tu vai falar, o que eu falo pro cliente? Olha, o preço tá ótimo, mas não tem um comprador. Por causa do momento econômico. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer assim, pô? Eu até entendo o que você tá dizendo, mas eu acredito que, por exemplo, se a economia num geral, Sim. a situação da população geral tivesse sobrando dinheiro, Não, preço de 400, eu compraria agora falando assim, ó, eu vou Exato, perfeito. eu vou comprar porque é oportunidade, Perfeito. é fugir oportunidade. Perfeito. Mas eu entendo o que você está dizendo, não é só o que rege. Exato. Mas eu acho que também pode ter um Lógico, fiozinho não, ali tem que muito, atrapalha, tem né? muito. Mas existe uma variável. Se você falar assim, um imóvel que valia 1.420.000, que você está hoje comprando 400 mil reais, aí eu te pergunto, mas 395 se você pechinchar. e se a cota condominial tiver 3, 4 mil reais por mês? Cara, se você tiver com dinheiro sobrando, não, é um investimento que eu acredito que daqui a 3 anos eu vou alugar por tanto. Mas, Wesley, Cara, mas se você tá com esse dinheiro sobrando dessa forma, tu concorda comigo? Numa Selic a 15%, meu irmão, dá só sorrir. É só sorrir, cara. É. Não tem por que tu fazer uma aventura dessa. Aí eu vou Concorda entrar... comigo? Não, Concordo, concordo. não tem motivo. Uma coisa é você comprar porque tá muito bom, porque tu vai usar. Muda completamente o cenário. Aí vou voltar. Agora tu investir porque não, eu acredito, cara, eu acredito aqui que lá na frente... Aí é o seguinte, meu irmão, vai lá pro Nordeste, cerca uma terra, bota, sei lá... Faz um poço artesiano. Aí tudo bem. Aí eu falo, cara, vai lá e tenta a vida. Agora, não tem por que tu fazer um negócio, uma operação dessas aqui no centro. Só voltando pro mundo condominial. É só porque ele falou que ele queria Sim. fazer isso, só pra gente dar uma esgarçada nele Não, também. usado. Mas a gente tá falando isso porque eu tô voltando pro mundo condominial. Isso só para dizer, quando você não adianta você ter só um preço bom. Se você não tiver uma boa gestão, quando eu falo, Muda muito isso, cara. Quando eu falo gestão, eu falo na área condominial, Sim. do síndico. Eu falo de uma boa administradora do seu lado, um bom corpo jurídico para você fazer uma boa gestão, Manutenção em dia. manutenção, bom engenheiro do lado para fazer as manutenções, cara. Isso valoriza muito o seu imóvel. A gente está fazendo a pintura de um prédio agora. Sim. Que só em pintar a gente vai valorizar o imóvel em torno de 20%. Sim. Só Sim. uma pintura, só uma recuperação de fachada. Aí eu te falo, qual o preço? Qual a precificação? Depende. É um mês atrás ou hoje? E Exato. a piscina desse imóvel tá parada há quanto tempo? E a piscina já estava parada há não sei quantos anos, e a gente vai entregar exatamente no meio do verão. Então, e Parabéns. Parabéns. Seu engenheiro é muito bom. puxando esse gancho aí, essa parte consultiva, que eu acho que, cara, a gente consegue... hoje eu vejo como isso daí tem oportunidade, né? Sim. A gente tem vários clientes, em que tem patrimônios que foram herdados ou mesmo adquiriram ao longo da vida. Cara, quando a gente olha pro patrimônio do cara, o cara tem um bando de imóvel, assim, que, cara, foi se desgastando, a administração condominial tá ruim. Aí você vê um potencial, às vezes, é um lote em que ele foi fazendo um monte de casa, meio, aqueles coisas de português. Puxadinho. Puxadinho. Aí tu fala, cara, calma aí, rapidinho, dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, aqui tu tem a possibilidade de subir mais 3 pavimentos, o que você hoje tem de 4 imóveis ruins, você conseguiria ter, sei lá, 16, atualmente. Tu vai dando esse tino, traz uma administradora condominial para fazer a gestão, para ficar arrumado. Cara, tu tem... Se a gente for olhar para a Zona Norte, cara, aí é um celeiro de oportunidades em relação a você retrofitar imóvel. Você olha para a cadeia patrimonial do cliente, fala, ó, pô, hoje tu tem 3 imóveis aqui que te geram, sei lá, R$1.200. Cara, se tu der um tapa assim, deixar bonitinho, faz essa fachada, ou aumenta, faz um... Isso daí, é óbvio, vai gastar dinheiro, porque tá caro. Isso é caro, você conhece, mas você não vai fazer Você não vai fazer uma empreitada dessa pensando no ano, daqui a 1 ano, 2 anos. Cara, isso é teu patrimônio, cara. Isso daí daqui a 10 anos, irmão, você vai estar botando dinheiro e vai falar, meu Deus do céu, cara, se eu não fizesse isso, porque teu dinheiro vai acabando, tua condição econômica vai acabando, e se você não faz as melhorias necessárias para esse ativo se valorizar e você tem muito potencial para fazer isso, cara, tu pode estar perdendo dinheiro pra caramba. Eu vou entrar agora na tua área, né? Mas antes de falar da sua área, vou falar assim uma coisa simples. Sim. Às vezes você vai comprar um carro, uma pessoa, um carro já usado. Sim.
O carro, não com uma pintura sem um polimento, às vezes o cara não lava o carro, Uhum. o cara vende para você, vamos supor, 30 mil reais Uhum. um carro. Às vezes, só você pegar e dar uma pintura, dar uma lavada, passar É uma isso. cera, Isso. você no É dia isso. seguinte você É vende isso. por 32 mil reais, você ganhou 2 mil É por causa de isso. um dia por causa de uma lavagem. Exato. Aí vou entrar na sua área agora. A maioria dos apartamentos que eu comprei na minha vida eram apartamentos que as pessoas falam assim, ó, como que você conseguiu comprar esse lixo? Eu falei assim, não, porque você tá vendo o lixo. Exato. Eu tô vendo a oportunidade. Eu tô vendo a oportunidade. É isso. Aí eu começava a transformar, na época dos homes, eu passava o conduíte, eu botava as caixas penduradas, eu fazia rebaixamento, luz. Demorava pouco tempo. Eu nunca demorei mais de uma semana para vender nenhum apartamento meu. Porque eu gastava, comprar por X, gastava uma merreca e vendia por 2X. Só por causa. Aí você fala assim, pô, eu comprar um galpão, eu prefiro 1000 vezes comprar apartamentos residenciais, ou até mesmo leilão, que a gente está com muito problema de leilão hoje, por muita gente atrasando parcela, tanto do agente financeiro quanto do condomínio. Você pegar esses apartamentos mais baratos, totalmente danificados, e você gastar ali 10, 20% do valor, mas fazendo uma coisa de bom gosto. Porque eu falei assim, eu nunca fiz nada do meu gosto. Eu falei assim, ó, o que está sendo utilizado no mercado? Aí eu vendia, cara, eu botava para vender, eu vendia rápido. Não, então, agora tu imagina essa mesma ideia quando você coloca um hall dentro desse ecossistema em que você consegue entregar toda essa manutenção e benfeitoria no imóvel. Ah, Marquinhos, mas eu não tenho dinheiro, não tem problema. Eu consigo arrumar o teu dinheiro para você conseguir fazer isso. Sim. Você ter a possibilidade de ter um estudo de mercado com praticamente certeza, porque você vive aquilo ali, do aumento de rentabilidade que isso daí vai gerar ao longo do tempo. Você fazendo isso, amanhã ou depois, regularizando ou aumentando, você tendo opções até de vender um ou outro para... Aí Para você. tu vai vendo pegar um pouco de esse capital. ecossistema consultivo todo. Cara, a 9 te entrega isso, cara. É. A 9 te entrega isso. E é essa parte que eu falo que assim, que eu vejo que ainda não tem muito... Eu não vejo muitas pessoas... Eu vejo muito o que o Marcelo falou. Pessoas que olham a oportunidade, fazem Sim. isso e entregam. Uhum. Agora, empresas que você consegue olhar para todo esse ecossistema, fazer essa trilha toda para você conseguir entregar essa consultoria para poder trazer de fato para aquela família, para aquela pessoa, uma rentabilidade no patrimônio, cara. Que Claro. ele vai ficar com aquilo a vida inteira, a não ser que ele Sim. queira vender aquilo tudo. Mas mesmo para vender aquilo tudo, tu concorda comigo que ou tu prefere desvalorizado ou valorizado? É isso. A 9 aqui, como nossa patrocinadora, que acabou de sair da tela aqui, ela pode ajudar você a resolver todos esses problemas. Fazer uma gestão, digamos, completa. Sim. Posso dizer completa? Bom, sim. Uma gestão completa para poder, desde avaliar o seu imóvel, administrar o seu imóvel e trazer as melhores soluções para você. Então não deixe de consultar a 9, porque os dados da 9, o telefone, e-mail, tudo vai estar na descrição desse vídeo. Então consulta um pouco a 9, fala com o Marcos, pode chamar de Marquinhos que ele aceita. Os dados do Marquinhos também vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E você tem, eu tenho certeza, Marcelo tem certeza, porque a gente já conhece o trabalho deles, que você vai ter a melhor gestão do seu condomínio. Pode Gestão confiar. inteligente de imóveis. E condomínios. condomínio. E condomínios. Pode acreditar. Acredite na nossa palavra, já que você está com a gente até agora. Aproveita esse embalo, deixa um like nesse vídeo, curta nosso canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm as mesmas dúvidas. Às vezes você está conversando com algum amigo ou algum familiar que está querendo comprar um imóvel, está na dúvida de alugar. Então passa esse vídeo para essa galera. De repente, esse pessoal pode ter algumas ideias, inclusive deixar na descrição, nos comentários, alguma pergunta, alguma dúvida, que se a gente não souber responder, o Marquinhos resolve, tá bom? Fica tranquilo e compartilhe esse vídeo. Voltando ao assunto, e agora eu quero finalizar, porque a gente já tá aqui há um tempo, e eu queria falar com muito mais coisas, mas eu tenho uma polêmica, que essa vai ser punk. Mais uma. E essa eu sou muito, eu tô muito frustrado com isso. O que você acha que foi sancionada essa lei da criação da Zona Sudoeste no Rio de Janeiro? Da Zona Sudoeste? Tu ficou sabendo? Susto. Eu pensei que tu ia fazer outra pergunta. Não, Zona Sudoeste no Rio de Janeiro. É, Eu acho... cara, fala porque isso a gente vai discordar. não, assim, mas me explica o seguinte, você tá me perguntando se eu
concordo se ou se eu você discordo. Se você concorda e você me explicar o porquê. Porque eu tenho o meu ponto de vista, Tá. mas eu vou escutar primeiro o seu pra tentar entender se o meu ponto de vista tá sendo preconceituoso disso e eu queria entender o seu primeiro. Tá, Você sabe o que é, né, Marcelo? Não, essa lei não. Não. Eu pensei que você ia falar da nova lei. É que estão alterando ali para ter uma nova zona. Tem Zona Sul, Zona Oeste. Aí estão querendo... Não sabia dessa. Não, é Barra da informação. Tijuca e Recreio Recreio dos dos Bandeirantes se Bandeirantes. separou da Zona Oeste. Isso. Eles não são mais Zona Oeste. Isso. Foi sancionado isso. Isso. Agora eles chamam Zona Barra Olímpica Sudoeste. também, né? Barra Barra Olímpica. Não, Barra eu sabia que Olímpica. tinha mudado o nome do bairro. Barra Não, Olímpica. não, Então, Barra Que é Olímpica. Curicica, agora virou Agora a Barra Olímpica. região não é mais Zona Oeste, porque a Barra era Zona Oeste. Isso. Agora não, é Zona Sudoeste. Não sabia dessa. Foi sancionado já. Já tá sendo divulgado e tal. Eu vou ser muito franco contigo, cara. Assim, eu particularmente, na minha ignorância sobre a matéria, eu entendo que os interesses políticos aí vão flutuar e vão voar. Se a mudança trouxer benefício para aquela comunidade, eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, eu acho que está adequado. Até porque a Zona Oeste é uma zona gigantesca, tá? É muito grande. Então, em prol de quê? Porque eu não sei especificamente quais foram as justificativas para essa sanção. Mas eu acho o seguinte, de acordo com o que trouxer de benefício para aquela sociedade, se fizer bem, ótimo. Se for para um outro viés, o viés de interesse público, de ter mais secretário, e nada mudar, desculpa, mas eu acho irrelevante, como você... Não sei se você vai criticar ou... Então, eu achei tanto irrelevante porque benefício não vai trazer, o que pode acontecer é uma mudança de IPTU de repente, Sim. que vai até aumentar o IPTU. Provável, inclusive. Igual aconteceu Provável. da Curicica para Barra Olímpica. Provável. Vai aumentar o IPTU. Eu não vejo nenhum benefício prático para eles. Vai ser realmente mais uma série de secretarias que vão ser criadas e alguma coisa do gênero, o que vai aumentar alguns cargos ali políticos ou administrativos Perfeito. para uma Perfeito. região específica que quem vai ser beneficiado provavelmente foi quem implementou isso. Ou quem investiu naqueles imóveis que não estavam sendo vendidos. E aí é o seguinte, e junto com isso existe um discurso muito grande de preconceito, de querer se isolar, porque falaram o seguinte, nosso espaço é o mesmo que de Guaratiba, Campo Grande, Santa Cruz. Aí, Meu irmão, Tá, pisaram afetou na ele. pessoa errada. Levou Porque no dia pro seguinte, coração. Afetou ele, no afetou dia, ele, no afetou dia ele. seguinte que fizeram Já isso... entendi porque ele tá nervoso. No dia seguinte que fizeram isso, eu falei assim, então a partir de agora, o povo da Zona Sudoeste vai ter um ágio nas obras da W Foster, porque agora eu vou cobrar mais Porque é mais caro. Não é, pô, não, mas mas assim, Zona Sudoeste, brincadeira, Mas assim, é sem frustrante, brincadeira, cara. não, eu entendo a indignação. Realmente, assim, eu tenho muito pouco a complementar em relação a isso. Porque eu acho que é um viés muito político da coisa. Assim, eu não sei quais são os desdobramentos efetivos disso. Assim, é óbvio. Cara, infelizmente a gente vive hoje numa realidade que tudo que vem da política, a gente desconfia. Independente de ser direita ou esquerda, eu não tô levantando nenhuma bandeira, tá? Claro. Não é isso. Mas a gente desconfia, infelizmente. Por quê? Porque a gente no final do O mês, imposto vai... a gente tá pagando conta e não tá vendo o retorno efetivo disso na nossa vida, não tá melhorando. Pô, imagina, cara, só vai acontecer isso, vai acabar o roubo, vai acabar... Cara, pô, que bom! Se acontecer, ótimo! Se trouxer melhorias, ótimo! Mas no final não acontece nada. Infelizmente, a gente não vê isso. Eu queria muito que isso acontecesse, sabe o quê? Campo Grande, de falar assim, ó, agora nós vamos nos emancipar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é isso aí. Agora Aí vamos... Agora eu entendi porque ele tá nervoso, Marcelo. Vamos emancipar com São agora Paulo. Agora vai ser São Paulo. Nossas arrecadações vão ser só pra Campo Grande. Aí eu queria ver o povo da Barra Mas reclamar. eu pensei que você ia perguntar sobre essa nova lei de locações. Sobre os impostos que vão ser cobrados. A reforma tributária. A reforma Não é nem de fala aí, locações. Não, Pode assim, eu ainda não estudei esse caso. Pensei que você ia perguntar isso. Porque, inclusive, tinha gente até perguntando, não sei, não me aprofundei. Inclusive, assim, vou alugar, vou emprestar meu apartamento pro meu filho. Eu vou ter que pagar o imposto porque eu emprestei? Não, então, assim, bem superficial, o que a gente pode trazer, até porque, de fato, eu participei de 3 reuniões em deliberações a respeito disso, palestras e tal, para pegar e entender um pouco dessa dinâmica, tá? O que vai acontecer, de fato, vai ter uma alteração consistente, né? Ela tem uma abrangência
aí para, a princípio, quem tem mais de 3 imóveis, que receba um valor acima de 240 mil, ou quem tem um único imóvel, 288 mil. E existem algumas questões que ainda tem que ter desenvolvimento para a gente entender como é que vai ser, de fato, a dinâmica desse imposto na nossa realidade. Né? Em 2016 começa a fase teste disso. Né? Então, agora, Desculpa, 2016 começa a fase teste, ainda não tem, e 2017 começa a implementação de fato. Né? Isso é o que a gente tem até agora, mas ainda tem leis complementares para serem feitas. Então, assim, ainda é algo muito novo que eu acho que foi muito abafado isso ao longo desse ano, cara. Sim, então. Foi muito abafado isso ao longo desse ano. E agora começou meio que uma correria mesmo, que a gente vai começar a perceber, em detrimento de YouTube, de Instagram, das redes sociais como um todo, e também as movimentações mercadológicas mesmo, para trazer um pouco mais de consciência à sociedade em como isso vai afetar. Lógico que vai ter alterações, desdobramentos, né? que a gente vai ter que suportar, vai ver como é que isso daí vai de fato chegar na cadeia e como que a gente pode orientar os nossos clientes para ter o mínimo o mínimo não, mas ter o máximo, na verdade, de informação para saber como é que vai lidar dali em diante. Tá? Acho que, Marquinhos, quando tiver essas informações, a gente podia fazer um episódio só para falar sobre isso, porque isso vai ser muito importante, porque às vezes a pessoa tem um imóvel alugado. As pessoas estão lá alugando, de repente não sabe que tem que pagar imposto de renda. Legal. Eu acho que pode ser feito um episódio lá só para pesquisar gente... também, para entender alguma coisa, para falar disso, mas porque eu não uma vou entender coisa, nada. apesar de ser antiga, mas assim, nova. Mas na verdade, essa abrangência não é só na área imobiliária, cara. A reforma tributária a nível nacional, né, cara? Então terão impactos em todos os empresários, empresas, vários segmentos, mas eu ainda, assim, me preocupa um pouco o tema não ter sido levado tanto à sociedade. Sim. Me preocupa um pouco isso, mas... E eu tenho visto muito a passar isso agora. Por isso eu pensei que você ia perguntar isso. Por isso eu tô vendo que já está começando já a montar. Mas assim, já é uma realidade. Isso, o que a gente precisa falar é que já é uma realidade, vai acontecer. Agora, como é que vai ser a orientação, quais são os desdobramentos efetivos, é algo que eu acho que seria precipitado chegar agora e tentar explicar, porque eu realmente não domino ainda tão bem essa matéria. Não, mas por isso que eu pensei que ele ia perguntar exatamente isso, porque você tá muito no início. Não, eu nem pesquisei sobre isso, então... Mas eu vou pesquisar para poder falar sobre isso melhor. Tá ótimo. Eu queria que você agora se despisse dessa sua vestimenta de empresário, de diretor, e falasse quem é o Marcos, da família, dos amigos, o que você gosta de fazer. Fala um pouco de você. Tá, bom, o Marco é um jovem, olha só, eu já não sou mais tão jovem, mas cara, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, eu gosto muito, eu sou boêmio, eu gosto de uma cervejinha, sou um cara amigo, sou um cara família, íntegro, trabalhador, e... Filhos? Tenho 2 filhos. Né? Uma chegou de brinde na minha vida, né? Que a minha esposa já tinha uma menina. Tô casado há 15 anos. Tenho um pequeno de 8 anos, né? E, cara, família, como eu expliquei, falo com meus pais. Hobby, gosta de quê? Cara, então, hobby é meio que a Vitor. Eu gosto das confusões, né, cara? Meu irmão, olha, eu gosto de jogar bola, jogo até hoje, adoro jogar bola. Na verdade, adoro jogar bola. Faço jiu-jitsu. Às vezes tem umas marolas, eu tento pegar umas marolas. Maneiro, cara. Enfim, gosto bastante de esporte. Bastante, pratico esporte. Mas ele falou três coisas mais importantes até agora ele não falou. Não, né? Não. Você sabe bem. Eu sei. Tem 3 coisas importantes que ele não falou ainda. Vou esperar de ver se ele vai falar. Não. Eu acuso o golpe. Lá vem. Posso falar? Pode. Primeiro, ele é neto de Antônio José da Silva. Que legal, cara. No qual dá o nome do troféu Síndicos Awards. Que maneiro, cara. É o avô dele. Segundo, o avô dele era sócio benemérito do Vasco. Exatamente. E com isso toda a família vascaína. Vascaíno. E terceiro, o mais importante. Irmão... Calma aí, só vou adivinhar. Se ele... É isso. Então, como é? Ele é irmão do Kiko?
Irmão do Kiko. Irmão do Kiko. Tem 3 coisas que ele falou. Você me escondeu essa, hein, cara? No brief, tu me escondeu essa, não tem como você falar. Tu é irmão do Kiko, Não tem como você cara. falar da sua vida e não falar que é irmão do Kiko. Então, É verdade. É. E fala igual o Kiko, né, cara? É. Fala pra caramba. já ganhei mais um adjetivo, né, cara? Sou resiliente. Ah, Ganhei mais um adjetivo, né? pô, mas isso eu ia perguntar agora. O Kiko, você. Mas realmente. Mas, Um beijo pro meu irmão, eu gosto. Amo um ele. abraço, Kiko. E também pro Fernando Carrara. Fernando, também, que é nosso meu grande outro irmão. amigo. Mas esse daí foi... Eu conquistei esse. Ele não veio de sangue. O Fernando é de coração. Marcelo, se emocionou, Marcelo? Eu não, tô emocionado de rir. É porque ele não falou. Vamos lá. É. Dito isso tudo que você disse, você já até falou que é resiliente, então você perdeu esse tema, essa palavra já. Não posso falar. Não. Consegue se definir uma palavra como pessoa e como profissional? Perseverante. Perseverante? Você consegue explicar o porquê que você se considera perseverante? Algum fato na sua vida que te levou, ou a sua vida mesmo, por algum motivo, você se considerar perseverante? Cara, eu acho que é minha construção como pessoa e como profissional. Assim, profissional da área, atuar como empresário no Brasil do jeito que cara, ter a família, Já ganhou já nisso. passar os valores que eu, graças a Deus, eu adquiri da minha família. Isso tudo, cara, pra mim é um exercício de perseverança, porque tu apanha muito, né, cara? Tu tá todo dia ali, mesmo lutando pra fazer o teu melhor, pra entregar o teu melhor. Então, esses desafios todos... Todo dia que você acorda, e eu posso falar por mim, que eu penso na minha família que eu construí, que eu penso na minha luta que eu tenho que ter, que eu penso diariamente a cada leão que a gente precisa enfrentar para poder conquistar nossos objetivos e dar um conforto para nossa família, a gente traz muita bagagem daquilo que nossos pais nos ensinaram. Muito. Né? E você ser de uma família que você vem, isso é intrínseco na sua vida. Sim. Pelos exemplos Perfeito. que você teve, eu acredito que essa perseverança que você está dizendo, que você ele não teria como ser diferente. Então, eu mesmo sem te conhecer tanto assim, porque eu não te conheci hoje, né? Sim. Eu tenho certeza que você é uma pessoa perseverante. Isso daí eu também tenho, cara. Entendeu? Eu também... Mas fala aí, Então, esqueci de complementar. Filho do Dr. Carlos Samuel, ex-presidente da BAD. Isso. Né? Que legal. Inclusive, vamos até aproveitar. Vamos Bacana. convidar o Dr. Carlos Samuel a estar no nosso próximo episódio. Nem que a gente tenha que buscar ele em casa. Aí, calma aí, vai ter vindo o Kiko, vai ter vindo o Marco. Daqui a pouco traz O Matheus. Vou trazer o Matheus. Traz o Matheus Meu também, filho. filho de 8 anos. Vai falar um bando também. de coisa aqui Vai, também. então, traz o teu filho da próxima Porque, vez se não me também. engano, você também é diretor do Secov, da BAD? Sou diretor de locações da BAD. Da BAD, né? Isso, Da legal, Associação cara. Brasileira das Administradoras de Imóveis, né? Isso. Exatamente. Que legal. É. Cara, eu quero te agradecer a sua presença aqui com a gente, foi muito legal. Eu que agradeço. Quando a gente sentou aqui nessa bancada hoje, eu vou esclarecer pro pessoal de casa, a gente não tinha um tema definido. Não é isso? Verdade, meu. A gente voa pra tudo quanto é lado, né? Terminamos isso daqui sem ter um tema, mas o que mais importante que eu posso dizer, até pro título que tá lá fora, que nós podemos dizer que esse tema foi um panorama geral do mercado imobiliário no Rio de Janeiro. Sim. Porque a gente falou de todas as regiões, falou de tendências, falou do que fazer, centro do Rio, desvalorização, então eu acho que... Só que agora, para finalizar, eu queria que você olhasse para a segunda câmera e desse um recado, ou pela 9, ou como você, para o pessoal de casa, para os síndicos, para os administradores, e desse o seu recado, ou falando profissionalmente, ou pessoalmente, falando para o pessoal de casa. Tem um minutinho aí para você falar. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu, como membro da 9, como empresário dessa atividade do mercado imobiliário, na administração condominial, administração de locação, compra e venda de imóveis, convido a todos vocês para, se precisarem, quando precisarem, entrar em contato com a 9, para que a 9 possa estar ajudando, auxiliando em todas as esferas, aí, as necessidades da gestão imobiliária. Quero deixar aqui o meu agradecimento a essa oportunidade que eu tive do nosso podcast, que é o Lá Mundo Condominial, ao Wesley, ao Marcelo, por esse momento, por proporcionar esse contato com especialistas do mercado, né? E poder estar levando a todo o público mais informação, de uma forma suave, uma forma leve. Eu estou realmente super satisfeito, feliz, honrado por estar aqui com vocês. Legal, agradeço muito, de coração. Foi muito prazeroso
Só pra explicar, ó, eu ia viajar e vim pra cá, porque isso daqui, cara, aí, da próxima vez eu vou até falar pra minha esposa, ó, tchau, que eu vou lá ficar com eles. Foi muito bem recebido por vocês, então Obrigado, agradeço de Nós coração. que agradecemos. Tá? O seu conhecimento e a forma que você tem de passar ele foi muito claro, foi muito objetivo, foi muito leve. E isso mostra o quanto você é conhecedor e quanto você domina esse assunto. Eu tenho certeza que você é diretor da BAD, né? Sim. Que a BAD está em ótimas mãos como diretor e a Nove tem um ótimo associado, sócio da Nove, como uma pessoa que domina esse mercado e sabe muito sobre isso. Nós te agradecemos a sua presença aqui e eu quero... Não, antes de terminar... Eu sei que o Marcelo não vai deixar esse programa acabar assim. Não vou deixar, com certeza não. Até porque, fala do Marquinhos. Marquinhos vai estar com 36 anos, né, Marquinhos? 40. 40 anos? 40. Caramba. É. Passa o tempo, passa rápido, né? Parece não, né, cara? É, Eu parece olho não. assim para uns 48, 49. Mas tu vê, ele veio do doutor Antônio José da Silva, Exato. depois doutor Carlos Samuel, Sim. e depois, agora, a terceira geração da Nove, que Isso. antigamente Primar, e hoje estão na terceira geração. Mas todos eles, tanto o Kiko, o Marquinhos e a Babi, foram criados dentro da administradora. Na verdade, isso Legal, cara. está no sangue deles. Né? Na verdade, o que eles estão falando aqui é conhecimento do dia a dia, da prática, do trabalho que eles têm hoje na Nove. Né? Verdade. Então, assim, agradecer mais uma vez a sua presença. Você tem aqui. 40 anos? 40. E o Kiko tem 42. 43. 43 anos. E eu? Você tem 32 no máximo. Quanto? 45. 45? Parece não. Marcelão tá com quantos? 30? 80. 49 Com essa anos. informação no momento, vamos terminando o programa de hoje. Muito obrigado. Tchau, Mundo Colonial. Obrigado Abraço, pela até a visita de próxima. vocês Tchau, aqui tchau. no nosso estúdio. Obrigado. Até lá. Um abraço.